Eu sou a doutora Ellen Pessoni. Aqui tenho junto comigo a doutora Karine Miranda, Olá, sejam bem-vindos. doutora Juana Lacerda. Voltamos agora na segunda temporada. Estamos de volta com o nosso podcast Conversa Vascular, o podcast da Clínica Ellen Pessoni. E nós hoje estamos com uma convidada muito especial para iniciar o primeiro episódio da segunda temporada, que é a jornalista Kelly Pinheiro, diretora executiva da Emicler. E ela vai falar com a gente sobre marketing. Mas primeiro eu queria que ela se apresentasse, contasse para a gente como é que é a sua história com o marketing, com o jornalismo e como é que ela veio parar no marketing de medicina. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, inaugurar essa segunda temporada. Bom, eu trabalho com comunicação há 20 anos. Eu sou jornalista de formação, a vida inteira trabalhei com assessoria de imprensa. Morei fora, morei por 6 anos em Lisboa e lá fui fazer uma especialização em marketing estratégico. E aí, dentro dessa especialização, eu entendi que a assessoria de imprensa era uma ferramenta do marketing e que tinham diversas outras ferramentas. Era um mundo, assim, incrível. E que tudo convergia para o mesmo propósito, que era promover marcas, pessoas, negócios, serviços. E eu entendi que se eu me mantivesse apenas na assessoria de imprensa, eu estaria perdendo muita coisa. Comecei a me aprofundar nos estudos, entendi o que é esse marketing 360 que a gente tanto fala, que é trabalhar todas as frentes do marketing. Então, o inbound, que é quando o cliente chega até a gente, é trabalhar a parte de comunicação interna, de cultura organizacional das empresas também. Enfim, trabalhar todas essas esferas e conseguir ter um resultado ainda mais eficaz, que a gente consegue encontrar o poder da comunicação. E é super transformadora essa comunicação, né? E foi assim que eu cheguei no... E você se tornou uma estrategista de Total. marketing. É o que eu adoro fazer. Trabalhar com estratégia. Por que trabalhar com estratégia? A gente consegue entender, pegar do passado, entender, analisar aquilo que deu certo, que não deu tão certo, por que não deu, o que a gente pode potencializar. E aí, em cima desses aprendizados, a gente traça onde a gente quer chegar. E aí, a gente consegue, de uma maneira bem assertiva, se comunicar com todos os públicos. Hoje a gente tem, assim, as redes sociais, elas têm um poder enorme, né? O digital tem um poder enorme. Então, a gente consegue conversar com muito mais facilidade com todos os públicos, levando a nossa mensagem, levando aquilo que a gente quer transmitir. E que, no fundo, a gente, principalmente na área médica, a gente impacta vidas, a gente transforma vidas, né? E é muito bacana usar o poder da comunicação para isso. A gente queria que você começasse falando para a gente qual é a importância do marketing na medicina. Bom, na verdade, o marketing é tudo aquilo que vai tratar da experiência, no caso do paciente, né? E aí a gente pode levar dentro do universo da clínica a experiência também das pessoas que fazem parte desse universo, desse ecossistema. Então, o marketing é a base, é o que vai nortear tudo o que vai acontecer, todas as entregas que são feitas para esse paciente, a jornada desse paciente e principalmente a experiência dele. Porque é essa experiência que vai fazer do médico, vai fazer dos especialistas que o atendem autoridade e, consequentemente, referência. É dessa forma que vai... Antigamente, a gente tinha só até como referência os planos de saúde que indicavam os profissionais ou os próprios pacientes, né? Hoje não. Hoje a gente tem várias ferramentas de marketing que ajudam a promover, a levar informação de qualidade, uma informação comprometida, prestação de serviço mesmo para a população, e vão ajudar a construir essa referência, essa autoridade que é necessária para a figura do médico. E o que você considera um desafio nessa área? Especificamente na medicina? medicina? Área médica, isso. Bom, na medicina a gente tem que entender que a gente está lidando com a vida das pessoas, né? Então, eu vou falar aqui até um pouquinho da minha história. Eu sou paciente oncológica e eu comecei a enxergar a comunicação voltada para pacientes de uma outra maneira quando quando eu precisei virar a cadeira e eu estava desse outro lado, consumindo informações. E aí eu entendi que
ou eram informações extremamente sensacionalistas, ou eram informações rasas. E era muito complicado eu conseguir tirar as dúvidas que eu tinha, incertezas. Eu tive um câncer de mama, isso há 3 anos. E na época, a minha médica, ela falava assim pra mim: Kelly, se você tiver qualquer dúvida, não pesquisa no Google. Porque o Google vai te trazer informações que não condizem com a realidade e você vai ficar mal. O Google me matava em alguns meses, basicamente assim. E porque eu fui pesquisar no Google. Eu não consegui. Óbvio. A gente É, costuma dizer que é o Dr. Google. E exatamente. existem pacientes que chegam até a gente com várias informações e, na realidade, vão com questionamentos e colocam a gente na Contra a parede. parede, na Exato. parede, com informações que às vezes é difícil até de quebrar aquela informação e trazer a informação verdadeira, o conhecimento verdadeiro, porque ela pesquisou, como você disse, algo que foi sensacionalista, algo que foi uma exceção que aconteceu naquele caso, e é bem difícil para a gente. Não, o paciente, ele já chega com o diagnóstico pronto, né? Ele procura um Sim, médico: olha, eu tenho isso, eu preciso tratar isso. E não é dessa forma que funciona. Então, esse é um grande desafio dos médicos hoje, na hora de trabalhar comunicação. Quebrar esses mitos, quebrar esse monte de promessas que existem. Essas promessas estão aos montes na internet, nas redes sociais, no Instagram, nos vídeos do TikTok. Então, precisa trazer a informação de maneira séria, responsável, porque, como eu disse, você está lidando com vidas. E aí, na época, a minha oncologista falou assim: olha, qualquer dúvida que você tiver, você vai falar comigo. Se por acaso eu não puder falar com você no momento, e já que você quer ir a fundo a respeito desse diagnóstico que você está enfrentando e tal, eu vou te passar algumas referências aí que eu falo. É a referência, a pessoa que virou autoridade e ela já é indicada por outras. Essas pessoas você pode seguir. Com essas pessoas você pode assistir os vídeos, pegar todas as informações, estudar, porque essas pessoas, elas trazem informação de verdade, tem essa prestação de serviço. Então é exatamente isso. São poucos os médicos hoje que de fato fazem esse trabalho genuíno, verdadeiro e se diferenciam, porque eles viram referência dentro da própria classe médica. E mas o como que podcast você surgiu acha disso, né? que deve ser a base dessa construção? A base da construção desse marketing médico sério que a gente está conversando aqui. É o propósito. A base é o propósito. É você entender por que você faz aquilo. Então, assim, por que a marca hoje se transformou numa marca, a clínica, por que ela atua, por que ela está no mercado, o que de fato te move, o que te engaja a estar lá todos os dias, a querer fazer diferente. Esse teu propósito é o que vai conectar, é o que vai te diferenciar e é o que vai ser a base de todas as suas entregas. Porque é o teu propósito de oferecer qualidade de vida, bem-estar para os seus pacientes, um atendimento diferenciado que vai acabar norteando toda a jornada do paciente até ele chegar no seu consultório, realizar a consulta e um posterior tratamento e continuar o acompanhamento. Então, assim, é esse propósito que vai nortear tudo. Por que vocês escolheram a área vascular? Por que resolvi ser cirurgia vascular? O que eu quero trazer de diferente? É esse propósito, é esse porquê que vai ser a base que vai engajar tudo e que vai gerar todas as ações que vão conectar com os pacientes. Porque o paciente que está do outro lado, quando ele procura um médico, ele precisa ter confiança, precisa ser alguém de credibilidade, alguém que gere essa conexão. E nada mais genuíno e profundo do que o seu propósito, do porquê que você faz aquilo. E o podcast surgiu disso, né? De um propósito que nós tínhamos de levar uma informação de qualidade, sem esse sensacionalismo, de uma forma descontraída, e que a gente pudesse acessar mais pessoas, não só aquelas pessoas que chegavam até a gente. E além do diagnóstico, como você falou, muitos pacientes já chegam com o tratamento que eles querem fazer. E às vezes aquele tratamento não é o melhor para aquele paciente. Por isso que a gente fala muito de trazer essa forma individualizada, porque o que é melhor para um, às vezes não é melhor para outro. E é o que a gente busca e tenta passar isso aqui. Então, eu acho que é muito desse propósito também, dessa informação que a gente vai conseguir desconstruir essa visão que vem de fora, né? É engraçado porque o marketing, né, no nosso meio médico, é muito difícil da gente lidar com ele, né?
Porque é muito comum aquela ideia, né, principalmente mais antiga, de que você não pode comercializar a medicina no próprio CRM, né? Dar uma freada. O CRF, né? É o federal. Federal de Medicina. É o CFM. Ele dá uma freada nisso, então tem qualquer coisa que você faz, você está mercantilizando a medicina. Só que, na verdade, a gente precisa passar informação, a gente precisa mostrar o que a gente faz, né? E é um assunto muito delicado, porque o limite ali, muitas vezes, é complicado, né? De ética. Exato. O CFM, eu até falei errado, é o Conselho Federal de Medicina, né? Tem uma série de diretrizes e os CRMs também, os regionais também. E a base principal dessas diretrizes você não pode comercializar a medicina. Então, de que forma você vai fazer a publicidade, fazer o marketing? O marketing é uma venda. De que forma que você vai fazer uma venda sem comercializar? Então, assim, existe inúmeras maneiras de fazer isso. Então, você pode produzir conteúdo, trabalhar seu conteúdo junto à imprensa. Um conteúdo que vai para a imprensa, por exemplo, os artigos assinados pela doutora Ellen, que foram publicados na Exame, e em outros veículos também. Tudo isso, ele vai te trazer autoridade, vai mostrar que você é especialista nesse assunto. Isso vai trazer confiança, certo? E é uma venda, você está vendendo a sua imagem. Se você saiu na Exame, é porque, de fato, você tem alguma coisa interessante para passar, senão você não estaria lá. Uma vez eu ouvi, até num outro podcast, que era sobre essa questão de marketing médico, e eu achei interessante, assim, antigamente era muito comum os médicos se associarem aos planos de saúde. Se você olhar o que o plano de saúde faz, indiretamente é um marketing para o médico, porque o que ele faz é garantir, você se associa ao meu plano e eu vou garantir que vai ter sempre um volume maior de pacientes chegando para você. E isso ninguém vê como um crime. Todo mundo acha que tá tudo bem, é normal você se associar a um plano de saúde. Agora, esses mesmos médicos que acham isso normal, acham que é um absurdo na hora que a gente resolve dar a cara e aparecer. E olha, ao invés de eu depender que um plano faça o marketing por mim, eu vou contratar a minha empresa, eu vou fazer o meu marketing e eu vou correr atrás, porque eu não quero receber o valor que o plano julga que eu devo receber. Exato. Eu vou receber o valor que eu acho que eu tenho que receber, né? Justo. Né? O que a gente costuma dizer que melhor do que a gente falar bem da gente mesmo é o cliente, no caso seria o paciente, falando bem da gente. Mas dentro da medicina, por conta do conselho, também não pode. Por mais que um paciente ele dê um depoimento falando do seu atendimento, tudo isso, dependendo da forma que você compartilha, o que você publica, tem a questão de sigilo médico, que você não pode expor o paciente. Tem uma série de questões que te proíbem de fazer isso. Isso é uma questão super interessante, porque a maioria das pessoas não sabem que nós temos um livro que é um livro de código de ética médica, que é um livro pelo Conselho Federal de Medicina, e existem também os códigos de ética, como você mesmo disse, pelas regionais. E dentro desse livro existem as normas que a gente tem que seguir. Se nós não seguimos, existe uma advertência, existe uma punição, mas a maioria da população ela não sabe disso. Por exemplo, por que é que nós não podemos postar o antes e depois de um tratamento? Porque é vetado pelo Código de Ética Médica. Por que é que nós não podemos colocar o nome do paciente e o depoimento da experiência dele? Porque isso também é vetado pelo Conselho Federal de Medicina. E tem uma lógica por trás disso, porque pensa, você coloca um procedimento, um antes e um depois, um resultado incrível. Como que você vai garantir que o organismo do teu outro paciente vai responder da mesma maneira naquele tratamento e vai ter a mesma resposta? Resultado. Não tem como. Isso aí. Então, assim, existe uma lógica, uma fundamentação por trás. Na realidade, é para proteger a população. É por isso que o Conselho Federal de Medicina faz isso, porque ele tem uma intenção de proteção, mas, ao mesmo tempo, existe um outro lado, existe um contraste. Porque o paciente saber o resultado que ele pode chegar, mostra para ele qual o tratamento que ele pode fazer. Então, é uma forma também de informar. E existe hoje um debate muito grande na área médica por causa disso. Área de saúde, outras áreas de saúde não possuem as mesmas regras. Né? Por exemplo, dentistas, fisioterapeutas, clínicas de estética. Podem colocar.
E aí a medicina não pode colocar. E eu recebo muita mensagem dos pacientes: doutora, coloca o resultado dessa perna, coloca aqui pra gente ver o que aconteceu. E aí a minha resposta é: infelizmente, a gente não pode colocar dessa forma. Mas né? existem outras maneiras de você comunicar, por exemplo, os resultados do tratamento, tudo isso, sem mostrar o antes e o depois. Claro que o cenário ideal seria esse. Mas quando você fala com autoridade sobre o tratamento, sobre os procedimentos, quando você fala de uma metodologia desenvolvida, focada, são 16 anos de estudo em cima de procedimentos minimamente invasivos. Então, assim, existe uma autoridade para falar em cima disso. Tem como falar, mostrando a própria estrutura da clínica, mostrando equipamento, tudo isso, que no final dá a entender, gera confiança e o paciente entende, não, eu vou ter o resultado que eu quero, no conjunto de todos esses fatores. Mas, de fato, esses desafios para quem trabalha na área médica, no marketing, né, para a área da medicina, eles são bem grandes. É você enfrentar o paciente que já vem automedicado, às vezes, autodiagnosticado com todo o tratamento, você precisar enfrentar essas barreiras, né, do conselho, enfim, mas tem como fazer tudo isso e da melhor maneira possível, impactando vidas, trazendo informação de qualidade para a população, que é o mais importante. Você considera que esses são os principais desafios que os médicos têm nesse universo do digital, do marketing? Nesses 20 anos atendendo os diversos setores e alguns médicos já assim, esses são os principais desafios. É você conversar com alguém que já acha que tem toda a informação, então isso é bem difícil porque você está lidando com a vida da pessoa. E quando você trata uma pessoa, você não trata só o paciente, você trata a família, você trata quem está ao redor. Então, às vezes, não é nem o paciente que está com aquela ideia formada, às vezes é a pessoa que está junto. E aí você tem que ter o tato para lidar, porque isso também faz parte do marketing, né? Também faz parte do atendimento. Então, esse é um dos desafios. E o segundo maior desafio são essas regras do conselho, de que forma a gente respeita o conselho e a gente consegue comunicar tudo aquilo que a gente precisa comunicar. Que, no fundo, acaba sendo uma venda, porque você está vendendo o seu tratamento, vendendo a sua marca, vendendo o seu conhecimento, os anos de estudos que você investiu para desenvolver uma metodologia, um tratamento, algo nesse sentido, e às vezes você não pode fazer isso. Então, de que forma você tem que fazer? Então, é sempre necessário a gente achar uma maneira que não vai infringir nenhuma regra, mas que de fato vai trazer a informação de responsabilidade, a informação correta que a população precisa. Então, assim, para a gente resumir um pouquinho, quais são os elementos essenciais para construir uma marca médica forte de autoridade? Primeiro de tudo, vai trabalhar o seu propósito. Por que você faz isso? Qual que é a sua entrega? O que te move dentro da medicina para esse tipo de tratamento, para esse desenvolvimento, para o melhor atendimento para os seus pacientes? Essa é a base. Depois que você fizer isso, você precisa começar a trabalhar a tua autoridade por meio de conteúdos, construção de conteúdo multicanal, multiplataforma. Por quê? Hoje, a gente pode dizer que quem trabalha na área da medicina tem vários públicos, conversa com vários públicos, não só com o paciente. Então, tem outros profissionais, outros colegas que também é necessário conversar. Se você quer estar sempre na vanguarda, você precisa estudar e trazer novidades para o setor. Você precisa ajudar, educar não só pacientes, mas a classe médica também. Existe a sociedade brasileira com quem você deve conversar. Você tem que estar dentro da sociedade para entender tudo o que acontece no universo dentro da tua especialidade. Então, você precisa conversar com todos esses públicos e entender onde cada público está e de que forma você vai atingir esse público. Então, a gente tem o digital para isso. Você estruturar a tua marca, o teu posicionamento digital é muito importante, mas também é importante reforçar que o teu posicionamento digital tem que ser o mesmo na clínica. Quando o paciente ou alguém desses públicos que eu mencionei, eles chegam até você, não pode ter nenhum tipo de diferença. Tem que ser exatamente a mesma coisa, o mesmo Eu tratamento. falo que é um reflexo, na verdade, né? Exato. O que você tá mostrando ali na reflexo é o reflexo que você já fez aqui dentro, né? Do que De você dentro faz pra fora, e o do que que você você faz faz. ali. Exatamente. Seja com sua equipe, seja com seus pacientes. Então, isso vai refletir para o externo, para o marketing, para as redes sociais, tudo isso. Tem que ser congruente, né? Total. E uma coisa, eu tenho a preocupação, a Ruana está falando de dentro para fora, eu tenho a preocupação do fora para dentro.
o que você viu lá fora é exatamente o que você tem que encontrar aqui dentro. E um pouco mais. A experiência que você acha que vai ter dentro da clínica, dentro do atendimento e dentro do tratamento, ela tem que ser exatamente o que você imaginou e um pouco mais, um pouco além. E ela não pode encontrar coisas muito diferentes. Ruídos. Porque senão aquilo não se sustenta. Você não sustenta isso a longo prazo. Justamente. Você E não aí sustenta uma marca por conveniência, né? De Ou forma uma coisa alguma, do de tipo. forma alguma. A experiência, ela tem que ser a mesma do mundo digital. E melhor ainda se tiver um over-delivery, que a gente fala. Se tiver uma entrega ainda maior, mais forte no mundo real. É isso que precisa acontecer. A gente precisa, então, não adianta ter a vida que a gente fala, né? O lifestyle das redes sociais, e quem conhece no dia a dia sabe que não é nada daquilo. A gente está falando sobre a saúde das pessoas, né? Um atendimento, a gente está falando sobre vidas. Então, não dá nem para imaginar um cenário desses. Eu estava conversando com uma paciente ontem e a gente estava conversando justamente sobre isso, que ela chegou a essa questão de vir pelo Instagram, né? E ela me achou dessa forma. E a gente estava falando da importância do quanto a realidade tem que ser, no mínimo, igual ao que a pessoa vê na rede social. E aí é exatamente isso, assim, imagina você ver lá uma clínica linda, maravilhosa, chega na hora, chega no lugar, o lugar tá todo sujo, tá tudo bagunçado, desorganizado. Não dá, não tem como você continuar naquele lugar, né? Você acaba Quebra o abandonando. encanto e aí você acaba... Por isso que tudo é o marketing. Até mesmo a organização da clínica, a disposição dos elementos da clínica, a limpeza, o atendimento, cordialidade. Tudo isso envolve estratégias de marketing. Por isso que o marketing não é só digital. Quando a gente lida com pacientes, o físico, o contato, a experiência da clínica, ela é o que vai contar muito mais, porque ele já teve uma noção no digital do que aquilo que espera por ele sabe, então, que as médicas que ele pode vir a passar são pessoas de autoridade, de referência, porque elas têm um posicionamento digital bacana, mas quando chega na clínica, a pessoa, ela entende que é mais ainda do que ela imaginava. Então, essa experiência é positiva. Quando a gente fala no marketing, a gente fala assim, como que eu quero ser lembrado? Que é de que forma que as pessoas vão te referenciar e vão te indicar para outras. Então, de que forma que as pessoas certas vão chegar até mim? O público certo, porque existe o que a gente fala muito de estudo de persona, né? Quem que é o paciente de vocês? Vocês lidam com a parte de cirurgia vascular, mas procedimentos minimamente invasivos, né? Então, quem chega até você sabe que vai ter um atendimento com tecnologia, porque tem modernidade, é um tratamento diferenciado, é um tratamento moderno, tudo isso. Então, assim, teve um estudo de público para montar a clínica, para conseguir oferecer o que vocês oferecem hoje, o padrão que vocês oferecem hoje. Tudo isso é marketing, tudo isso ajuda a construir a marca do médico. Na realidade, assim, o que a gente pode dividir é o seguinte: existe o marketing interno e o marketing externo. E tudo que acontece ali dentro da clínica, no atendimento, até nos mimos que a gente faz para um paciente, é parte de um marketing interno. É um marketing de relacionamento ali dentro da clínica. E o outro marketing é o marketing externo. É como você mostra tudo que acontece ali dentro para as pessoas. Como você mostra como a sua medicina é executada para quem está lá fora. Você concorda com essa divisão, Kelly? Eu concordo e digo que, na verdade, são bem convergentes, porque a experiência que o paciente tem desse marketing interno, que é o que acontece dentro da clínica, é o que ele vai levar para fora. Que é da pergunta, como eu quero ser lembrado? Como eu quero ser lembrado eu fui numa clínica que me atendeu dessa forma, que me ofereceu isso, eu tive a experiência tal. Então, essa experiência vai ser levada lá para fora. Então, uma coisa leva a outra. São engrenagens que se complementam e nenhuma nem outra pode falhar. Elas precisam trabalhar em sinergia para não ter ruído na mensagem, não dar ruído na marca. Porque a gente trabalha basicamente gestão de reputação, certo? E aí qualquer ruído que tiver vai atrapalhar a marca. E aí a gente tem que trabalhar de uma maneira que vai amenizar as coisas e mostrar, não é isso, enfim. Uma coisa que eu acho boa dessa questão do digital é a conexão, né? Outra coisa que a gente já falou aqui outras vezes também.
a conexão de a pessoa te ver ali e os mesmos propósitos que você tem, os seus objetivos que você tem, ela se conecta aquilo com você e ela vai ali por você. Então, ela já Exato. tem aquilo ali. Ela falou, não, acho que acontece com vocês também, é que a gente já Isso conversou é muito sobre isso. legal. Isso é É. uma coisa que me surpreende. Porque E- o paciente já chega te conhecendo. Isso. E o paciente já eu fala, tô justamente acompanhando. isso. Eu tô te acompanhando aqui, eu gosto muito de você, eu me identifiquei com você e Às eu vezes escolhi você. acompanha por um ano, É. até chegar em você. Porque ela tá te observando, ela tá vendo o que você tá fazendo, como você faz e se você vai entregar o que ela precisa. Quando ela entende que ela vai ter o resultado que ela está procurando e ela desenvolve essa confiança, ela vai até você. E isso pode demorar. Eu tenho um cálculo na minha clínica, porque a gente faz a gestão de todos os dados, né? E a gente colhe as informações de quem chega. Então, assim, eu tenho os meus pacientes que me acompanham na rede social demoram de 6 meses a 1 ano. É um namoro Até longo. é um namoro longo. É um ciclo. É um ciclo que eu já percebi que é isso que demora para ele ganhar confiança. Só que quando ele vem decidido Ele a já se vem, tratar. é da família, né? Já. É, Já exatamente. Vem perguntando do Leozinho, porque já viu o Leozinho na minha rede. Agora, Kelly, a gente está falando aqui de mídia social, de Instagram, né, que a maioria tem, mas existem vários canais. E existe algum canal que transfira mais autoridade? Sim, sim. Sem dúvida, a parte de imprensa é o que transfere mais autoridade. Por quê? Hoje, quando a gente fala de mídias sociais, qualquer pessoa consegue produzir um conteúdo bem elaborado, um post, colocar numa rede social de maneira orgânica. Ela pode impulsionar esse conteúdo, segmentar e impulsionar, e ela tá lá bem ranqueada. Quando a gente está falando de imprensa, a mídia, a imprensa, os jornalistas, eles só vão ouvir pessoas que realmente são fonte, são referência. Porque eles precisam trazer informação de qualidade para a população. O jornalismo é uma prestação de serviço. Então, a partir do momento que essa pessoa ela está na mídia, ela está na imprensa, não estou falando de publi editoriais, tá? Que são as matérias pagas, enfim. Estou falando de forma orgânica Exato. também, né? Principalmente orgânica. Porque o publi editorial, hoje os publi editoriais, eles são... você nem percebe que é um publi quando você está lendo ou quando você está assistindo uma matéria e tal. Para quem é leigo, o que é? Ai, verdade, perdão, né? Explica Publi melhor. editorial nada mais é que matéria paga. Você paga para ter um espaço no rádio, na TV, ou para sair uma matéria, um artigo num portal, num jornal, numa revista. Isso é um publi editorial. Lembra muito as publis dos influenciadores nas redes sociais. Isso já acontece há muitos anos no jornalismo. Mas antigamente era mais escancarado, vinha como propaganda mesmo, né? Hoje não. Hoje o publi editorial ele é mais informativo. Mas você está na mídia e de uma maneira que é paga, ela não é orgânica, não foi conquistada porque de fato você é referência. E o publi editorial, toda matéria que é publi editorial aparece conteúdo patrocinado por... Então a gente sempre sabe, essa matéria é paga. E aí já até a gente acredita que pode ser um pouco tendencioso. Agora, quando é um conteúdo que sai na imprensa de maneira orgânica... de fato, o jornalista teve interesse de ir lá, de ouvir, de saber como que funciona, de saber o que é, isso transfere muita autoridade. E aí, quando a gente fala de veículos extremamente relevantes de projeção nacional, às vezes mundial, isso traz muita credibilidade, muita mesmo. Eu vou escolher um médico que está sempre na Exame, por exemplo, que é um articulista da Exame, ou eu vou escolher um médico que apareceu para mim no anúncio patrocinado do Google? É a minha vida que está em questão. Eu vou no que tem maior credibilidade, no que me dá mais credibilidade. Então, sem dúvidas, dessas ferramentas de comunicação, hoje a imprensa é que transfere esse maior valor. E você falou sobre a estratégia, né? Como é que a gente pode medir se uma estratégia é de sucesso ou não? Dados, pessoal. Dados. Dados é tudo. Dados é o novo petróleo, né? Dados é muito valioso. Por isso, até que existe a LGPD e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente lida com dados das pessoas, porque é uma informação muito valiosa.
a gente não trabalha mais no achismo. O marketing é um trabalho muito de tentativa. A gente sempre vai, dentro da nossa estratégia, sempre testando novos caminhos para ver qual performa melhor. E o que dá essa resposta para a gente? Dados. Então, é análise de dados, assim, sempre. E esses dados, a gente consegue pegar não só de ações que são feitas no digital, mas quando você atende um paciente, você pergunta de onde ele veio, você já está mensurando se ele por que canal que ele te encontrou. No final do mês, você já consegue compilar os dados e ver qual canal, qual meio que está te trazendo mais paciente. Você vai perguntar para ele sobre a qualidade do atendimento. Você faz uma série colhe uma série de informações dele dentro do próprio consultório que vão ajudar a direcionar e aperfeiçoar mais o atendimento. E o atendimento, quando a gente fala, não é só a consulta, porque a consulta é o momento que está o médico e o paciente. O atendimento começa desde a hora que o paciente entrou em contato com vocês para agendar uma consulta. Então, é todo esse processo. É o ciclo completo. do Exato. paciente. E você consegue mensurar esse ciclo, essa jornada do paciente para aperfeiçoar cada vez mais. Por meio de dados, por meio de pesquisa, por meio de perguntas. E aí, no digital, a gente tem uma série de ferramentas que também trazem esses dados, trazem essas informações para a gente mensurar qual que é o caminho mais eficaz. Ah, é pelo Google que estão achando a gente? Ah, é pelo Instagram? Pelo TikTok? É pelo YouTube? Pelo podcast? Pela imprensa? Por onde que está chegando mais gente? E as estratégias podem ser replicadas? Funcionam para todo mundo da mesma forma? Jamais. Como que é isso? Jamais. Porque cada um tem um objetivo diferente, né? As ferramentas, elas são as mesmas. Mas o modo como você utiliza essas ferramentas, que você tira o melhor proveito, às vezes como funciona para você, não funciona para a doutora Ruana. Por quê? Cada um tem a sua forma de se posicionar, de se comunicar. Com a doutora Karine também pode ser diferente. Então, cada uma vai ter um resultado diferente. Por isso que a gente precisa analisar os dados para entender, de acordo com cada perfil, o que é que funciona mais. As pessoas não se conectam sempre com as mesmas coisas. É muito... o Pessoal, digital, né? exatamente. O digital, ao mesmo tempo que ele afasta, porque ele torna as relações apenas digitais, ele aproxima demais. Então, a gente precisa se conectar e se engajar com diferentes públicos. Não é todo mundo que vai engajar com a gente. Então, a minha receita de sucesso não vai ser a sua. O Kelly, uma coisa, para quem está nos ouvindo, e eu acho que aqui já foi em algum momento nossas dúvidas também. Como escolher? Porque eu acho que todo mundo já passou por alguma frustração com alguma equipe de marketing, com alguma pessoa de marketing. Qual a orientação que você daria para quem está nos ouvindo? Como escolher a melhor empresa? Como escolher o melhor profissional? Acho que é uma dificuldade que a gente tem muito, que eu ouço também de muitos colegas. Sim, é muito importante você ver o histórico da empresa, entender quem são os clientes da empresa, quem ela já atendeu, ver cases, indicação, referenciação, isso é muito importante. Mas, acima de tudo, conexão. Você precisa se conectar, você precisa... É a mesma coisa, como a gente escolhe um médico. Às vezes a gente vai no que tem a maior referência, a maior credibilidade. A gente chega lá e não conecta. Não adianta, não vai dar certo. E o time de marketing, geralmente tem uma pessoa, um ponto focal, né, da agência que lida com todo mundo. E esse time de marketing, ele precisa muito desse ponto focal muito conectado com a marca, com a empresa, com os colaboradores, com o ecossistema dessa marca, né, dessa empresa. Por quê? Porque a gente precisa replicar e vender a essência de vocês. Então, eu brinco. Vocês, querendo ou não, a gente precisa ser melhores amigas. Porque a gente precisa saber de tudo o que acontece para evitar uma possível crise, caso aconteça. Ou então, para a gente entender o que de fato é muito bacana. E às vezes vocês não enxergam que estão fazendo alguma coisa muito bacana. E aí a gente percebe, entende que isso é um diferencial e que a gente tem que comunicar. Então, a gente tem que estar muito perto. Se não tiver conexão, não adianta. Não funciona. Sabe que quando eu tive muita resistência para começar a fazer marketing, né? E eu comecei a fazer uma coisa pequena em 2019. E aí eu tive várias experiências de lá para cá. E na minha experiência, o que me deixava mais frustrada era quando as pessoas que vinham fazer o trabalho para mim queriam fazer o trabalho de marketing médico igual uma venda de sapato. Que é muito igual comum. a medir. E o mais
que me frustrava mais ainda é quando eu percebia que o que ela fazia para mim, ela replicava para mais 10 médicos. E aquilo me deixava tão frustrada que eu falava, mas não é essa informação que eu quero passar. Eu não quero falar igual todo mundo, eu tenho o meu jeito, eu quero mostrar o que está acontecendo aqui dentro e eu não quero me comunicar igual. Todas as medida, vezes né? que eu contratei ou tentei contratar uma empresa, tanto que a última vez eu fiz a entrevista, mas eu falei assim, eu já sei qual o critério que eu preciso. A empresa, antes de vir fazer uma conversa comigo, ela não tinha a menor preocupação de entrar no meu Instagram e olhar. Eu acho que isso é um detalhe tão detalhe, a pessoa ter É o uma mínimo. noção, Saber é o quem mínimo. você é. Porque ela saber pelo menos o que eu faço, porque você demonstra. Porque não adianta você contratar uma empresa e ela te tratar como se ela estivesse vendendo. Ó, meu trabalho é esse aqui. Não dá, porque o marketing tem que ser personalizado, né? Como tudo. Isso que você Tem que ser explicou. individualizado, né? A Tem mesma que ter uma medida, né, para todo mundo. proximidade. Você tem que estar próximo para entender como é que funciona aquela clínica, aquele médico, o trabalho, para você saber comunicar. E antigamente era muito comum, não, eu vou falar para médico, mas acho que de todas as profissões era assim: esse aqui é muito bom. Eu vou nesse médico porque ele é o melhor que tem, ele é muito bom. Apesar dele ser grosseiro, apesar de eu não gostar dele, a pessoa As ia pessoas por não isso. toleram mais. Apesar de, Hoje, né? as As pessoas não pessoas toleram não toleram mais. mais. Hoje as pessoas querem, eu vou no médico que é bom, mas que gosta, que se conecta. Que a secretária Que trata bem. se Respeito, né? comunique bem, É, né? porque senão falando, pra que eu vou ser maltratada? Ele pode ser o melhor médico do mundo, mas pra que eu vou ser maltratada ou pela secretária ou pelo médico, né? Ou... É o marketing interno. É o marketing. Exato, Então- exato. E é o que eu falo, assim, a construção de uma marca forte de sucesso é aquela que consegue ser diferente, real e relevante. Ela é única. Ela nunca vai ser como todas as outras. Ela sempre vai se destacar. Por quê? Porque ela é genuína. Ela está baseada no propósito. E isso de estudar o cliente, eu vou contar rapidamente aqui uma coisa que aconteceu comigo recentemente. A gente estuda a fundo o cliente quando a gente recebe algum contato de alguém que quer contratar nossos serviços. E a gente estuda a fundo. E teve um cliente super bacana, um potencial cliente, que chegou até a gente, muito legal, uma empresa, não é da área da saúde, uma empresa. E aí a gente gosta de fazer essa lição de casa. A gente tem uma produtora até, que é nosso parceiro, a doutora Ellen conheceu, o Rafa, né? Eu falei, Rafa, eu queria surpreender eles nessa reunião. Me ajuda a fazer um vídeo, eu quero apresentar a proposta em formato de vídeo, para eles entenderem que a gente estudou eles e que a gente já conseguiu planejar toda a nossa entrega, mas eu quero mostrar isso num vídeo, para ser bem impactante, bem legal, diferente e tal, né? E aí a gente fez um super vídeo, mas um baita vídeo. E a gente pegou imagens dessa empresa no YouTube. É um vídeo que não é para ser divulgado, comercializado, nada. Foi um vídeo preparado para aquela reunião de apresentação de proposta. Era essa a finalidade. Então, a gente pegou imagens dessa empresa para colocar dentro desse vídeo. Por quê? Porque a gente quer gerar conexão, né, com o pessoal que estava atendendo a gente e tal, para eles verem que, olha, nossa, eles fizeram a lição de casa, né? Sabe qual foi o feedback que eu recebi? Nossa, mas vocês nem foram criativos, né? Porque vocês pegaram imagens nossas do YouTube? Ué? Aí eu falei, Não tem como agradar Nossa, todo que mundo. isso. exato, não tem como agradar todo mundo. Porque você acha que a mesa inteira, todo mundo ficou, uau, que legal. Mas a tomadora de decisão, nossa, mas faltou criatividade. Eu assim, eu vou te encaminhar o vídeo para você entender a proposta dele. Eu acho que não ficou claro. Então, se não ficou claro, teve algum ruído, alguma coisa deu errado. Mas foi um banho de água fria, porque a gente se esforça, a gente quer conhecer o cliente para fazer Sim. diferente, né? A gente estuda a concorrência também, é essencial, porque na concorrência vem aqueles exemplos do que a gente não quer seguir e do que é bacana, e a gente pode aprimorar e fazer do nosso jeito. Então, a gente estuda a concorrência, e nem sempre a E concorrência... não é copiar, né? Não, nunca, É. nunca. Senão a gente foge desse objetivo de ser diferente, real e relevante. Mas a concorrência, às vezes, não é a mesma área. Se a gente está falando de um tratamento extremamente caro, a concorrência vou realizar uma viagem dos sonhos ou eu vou fazer um tratamento que pode ser considerado estético. Quando é saúde, a pessoa fala, ela Não abre tem mão do que for, dúvida. não tem dúvidas, né? Mas tem algumas áreas em que você vai consumir um produto muito caro e você pensa, putz, troco de carro ou eu compro isso?
eu faço uma viagem ou eu faço isso. Então, nem sempre o teu concorrente direto é alguém da mesma área que você. Então, o marketing, ele estuda tudo isso. Quando ele vai identificar a persona, o mercado. Então, a análise de dados é muito importante. E a gente tem que trazer esse estudo para fundamentar o trabalho. Quais são os indicadores que você considera mais importantes aí nessa avaliação? Você precisa conhecer seu público. Então, você tem que ter ele muito bem segmentado. Então, são homens, mulheres, então a segmentação por gênero, por Faixa idade, etária. exatamente, a faixa etária, nível socioeconômico, localização, regionalização. Tudo isso vai interferir na estratégia que você vai tomar. Principalmente até a parte de geolocalização, tem as questões culturais. Cada lugar, a população reage de uma forma, consome de uma maneira informação. Então, você precisa ter isso muito bem mapeado para saber como se comunicar. Eu costumo dizer que eu coloco cada público dentro de uma caixinha. E eu faço a apresentação com várias caixinhas mesmo. Então, olha, com essa caixinha aqui, que é esse perfil, a gente vai se comunicar dessa forma. Com esse perfil, a gente vai se comunicar dessa forma. Então, essa segmentação é a base de toda a comunicação que a gente desenvolve. E essa comunicação nos vários canais também muda, né? Total. Porque, por exemplo, o LinkedIn tem um público, o TikTok tem outro público, o Instagram tem outro. Quem lê revista Exame é outro público. Então, você tem que se comunicar de muitas formas para poder conversar com todo mundo. E além disso, são as mesmas pessoas que estão multicanais, mas elas são impactadas de formas diferentes por esses canais. Alguns canais específicos, a gente não tem todos os públicos, por isso que a gente precisa dessa segmentação, principalmente por idade, essa parte classe socioeconômica, tudo isso, porque a gente entende onde encontrar determinado público em qual rede social conversa melhor, qual que entrega melhor para aquele público. Então, é o que eu falo, o cliente, o meu cliente, o médico, enfim, ele não precisa estar em todas as redes sociais. Ele precisa estar na rede social que vai trazer o retorno que ele precisa, que vai encontrar esse cliente, esse paciente que ele precisa, que ele quer atender. E assim, se você falar, você tem que estar em todas as redes sociais, produzir conteúdo para tudo, gente, a gente fica maluco. É muita coisa que tem. E aí é muito algoritmo que muda e a entrega fica diferente e tal. Não tem como, a gente precisa tornar mais acessível o trabalho. Se você fosse assim, vamos pegar um médico saindo das cavernas agora, sentando aqui com a gente nessa mesa. Que pontos iniciais você recomendaria, assim? Quais seriam suas orientações iniciais para ele começar o marketing dele? Começaria pelo posicionamento digital. Primeira coisa, a gente precisa construir um posicionamento digital, porque é a maneira mais fácil dele começar a se apresentar. Só que, em paralelo a essa construção do posicionamento digital, é o que eu costumo dizer para os clientes, eu primeiro arrumo a casa para depois colocar o rosto na janela e chamar as pessoas para entrarem. Então, eu preciso entender qual que é a realidade dele, onde que ele está agora, o atual momento dele, como que é. Às vezes, a gente precisa organizar muita coisa internamente, até mesmo antes de ir para o posicionamento digital. Mas se já está minimamente bem feito o trabalho, já dá para começar algo em paralelo, esse posicionamento digital, e aí a gente vai seguindo para outras etapas conforme a gente consegue consolidar essa marca. Mas é trabalho de formiguinha mesmo, porque é construção de reputação. Eu estou lidando com a marca de vocês, que é a vida de vocês, é o sonho de vocês. A marca Ellen Pessoni, um dia foi um sonho de ter a sua clínica e ter uma metodologia assinada por você, então eu estou lidando com isso. Eu tenho que ter muita responsabilidade e muito carinho, muita empatia para lidar com isso, porque é o seu sonho. Outra coisa também que acontece muito, principalmente para quem está começando, é aquilo, como diferenciar, né? Pessoas te falando, você é o blogueiro agora da internet. Como diferenciar blogueiro de, na verdade, um médico comunicador que quer trazer uma informação ali para o seu paciente? Como se posicionar nesse sentido, sabe? Que acontece muito e isso, às vezes, é o medo de muitas pessoas e a resistência para começar esse posicionamento no digital. O blogueiro, ele virou... Essa palavra, né? Blogueiro virou uma palavra pejorativa, né?
E, E quem fazia blog levava informação, exatamente. Às vezes vem com uma crítica, né? É um pouco contraditório. Popularizou demais. Todo mundo virou influenciador de alguma coisa. E no fundo, às vezes a pessoa não tá Kelly, trazendo informação. Nós somos influenciadores. Todos somos influenciadores. Todos. Micro, macro, super influenciadores. Todos nós somos influenciadores de alguma maneira. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente comunica. Essa é a principal questão. Então, assim, já que ser blogueiro virou um termo pejorativo, eu tenho responsabilidade naquilo que eu comunico. Pode me seguir, pode me acompanhar. Aqui tem informação de qualidade. Aqui tem prestação de serviço de verdade. Eu sei do meu compromisso. E é esse posicionamento que eu passo para os meus clientes. É dessa forma que vai trazer autoridade e vai gerar essa referência que a gente quer. Então, até mesmo eu cuidando da conta dos meus pacientes, eu não vou deixar postar qualquer coisa, aparecer qualquer coisa na internet. Eu não vou trabalhar qualquer artigo na mídia, na imprensa. Quando a gente trabalha os artigos para exame, quantas trocas a gente não faz até chegar na versão final? Porque ele tem que vir muito bem lapidado, é uma informação de muita responsabilidade. Então, não é qualquer coisa que vai subir. Não é fazer por fazer, né? Fazer com propósito. Nunca, exatamente. Então, não é postar para cumprir protocolo, cumprir a tabela. Escopo. Não, tampar buraco. Não. Se for para fazer isso, não faz. Vamos fazer direito. Muito legal. E como é que você estava falando lá no início que você avalia, né? Como é que monta essa estratégia? Você vai avaliando e, na realidade, ajustando a rota, né? Exatamente. E como é que se cria isso? Como é que você faz essa adaptação para pensando sempre nesse sucesso, né? Porque o objetivo é um sucesso, é trazer mais pacientes, é você ser mais reconhecido, se tornar mais autoridade, cada vez mais autoridade, contribuir com a sociedade. Mas como é que você faz isso na tua estratégia? Bom, falando da minha empresa, do meu trabalho e do meu time, a gente precisa fazer uma imersão, a gente precisa entender do negócio do cliente. Porque, na verdade, a nossa especialidade é a comunicação, é o marketing. E não tem como a gente ser especialista na área de atuação do cliente. Por isso que é um trabalho a 4 mãos. E aí a gente identifica onde esse cliente está por meio de um formulário com muitas perguntas. Gigantesco. Mais ou menos umas 50. 50 mil perguntas. Mas é um formulário que é uma fase inicial. Que Ainda ele é bem muito... que hoje tem o digital, não tem que escrever, né? Não, senão a mão tinha caído. Esse formulário, ele é muito importante, porque ele traz muitos insights, muitos pra gente. Eu achei interessante, porque naquilo que você vai respondendo, às vezes parece que você tá respondendo a mesma pergunta. Tinha hora que eu falo, eu acho que eu já respondi isso aqui. Exato. Você começa a refletir muita coisa quando você tá nesse processo de responder isso questionário, mesmo. né? A gente está falando de responder questionário porque a gente respondeu um questionário da Kelly que estava avaliando a clínica e todas nós respondemos. E a impressão que a Karine teve, todas nós tivemos. Estamos respondendo a mesma coisa? Será que é a mesma pergunta? Não, eu É pensava que eu tô proposital. respondendo errado. Aí eu olhava de cima e falava, deixa eu ver se eu respondi certo isso aqui. Mas é proposital. Eu até falo para os clientes, olha, não se preocupam se vocês acharem que estão sendo prolixos e tal. Eu preciso de insumo. Então, na verdade, aquele questionário, ele tem várias perguntas repetidas, feitas de outra forma, justamente para gerar essa reflexão. Será que eu respondi tudo lá em cima? Será que eu não esqueci de nada? Então, é esse o objetivo. Para aprofundar e eu o confesso- conhecimento. Exatamente. A gente precisa imergir, a gente precisa fazer uma imersão completa no negócio de vocês. Então, eu preciso, assim, do suprassumo da essência. Eu confesso que você me surpreendeu, porque quando eu tava respondendo, eu até falei pro meu noivo, eu falei assim, eu duvido que eles vão parar pra ler isso aqui. Não é possível. E eu tô vendo que você não só leu como veio hoje, trouxe toda uma análise. Então, de tudo. A gente surpreendeu, eu não tava te levantando. A gente lê todos, a gente cruza as informações Muito para legal. entender aquilo que, de fato, é uma opinião em conjunto de todo mundo, aquilo que está divergindo. Quando eu fiz a primeira apresentação até para a doutora Ellen, eu já trouxe vários pontos que estavam bem divergentes entre várias partes da equipe, o que precisava unificar, o que precisava, o que a gente poderia utilizar a favor para potencializar ainda mais, porque estava numa sinergia incrível.
Então, assim, não, precisa, a gente precisa. Esse questionário, a gente usa ele até como base para trabalhar as informações de imprensa, para trabalhar post. Ele serve como base para tudo. Muito Pra legal. tudo. E sabe para que ele serve? Autoconhecimento. Aham. Porque à medida que você vai respondendo, qual é a tua visão? Qual é a visão do que você faz? O porquê você faz aquilo? Se você vai escrevendo isso para alguém, você vai, né, concretizando no papel ou no formulário aquilo que estava lá dentro. E Então, você vai encontra o seu trazendo, propósito. Você encontra o motivo que você está fazendo as Exato, coisas. exato. Eles vêm à tona. Então, acaba que também ajuda por um outro lado. Confirmação. Essa super entrevista que a gente faz é justamente para encontrar esse propósito, para encontrar esse porquê de tudo aquilo e a gente conseguir comunicar da melhor forma possível. De uma maneira assertiva, estratégica, eficaz, enfim. De que forma que a gente consegue desdobrar todas essas informações e ver um resultado, gerar uma entrega de valor. Esse que é o mais importante. Ô, Kelly, a gente vai começar caminhando aqui para o finalzinho e eu queria que você deixasse dicas para as pessoas que querem aprimorar o marketing na medicina. Medicina, porque é o que a gente está falando. A gente Sim. sabe que sua empresa trabalha com outros setores também, mas quais são as dicas no marketing médico que você pode deixar aqui de aprimoramento? Bom, eu tenho duas que são essenciais, né? A primeira é ter sempre o seu paciente, o cliente, né, no centro dessa jornada, no centro de todas as estratégias. O teu propósito está muito ligado a ele, muito ligado a oferecer uma melhor qualidade de vida para esse paciente, tudo isso. Então, ele tem que estar no centro de todas as estratégias que vocês vão pensar e vocês vão desenvolver. Isso olhando para fora. Quando você olha para dentro de casa, para dentro da sua clínica, do seu consultório, unificar a sua equipe, fazer com que todos falem a mesma língua, a mesma mensagem, transformar o ambiente de trabalho num lugar. Eu não digo que vai ser a sua segunda casa, isso para um colaborador. Não, porque às vezes em casa a gente tem muito problema. Então, não. Mas vai ser um ambiente bacana, vai ser um ambiente em que ele vai crescer, vai ser construtivo para ele, vai agregar valor para ele, porque, consequentemente, ele vai vestir a sua camisa e ele vai te referenciar também. Então, é sempre ter a sua equipe internamente no centro das estratégias. E aí, quando a gente vai para fora, é ter o paciente no meio como ponto central, focal de todas as suas estratégias. Pensa nele. Foi o que eu falei. Quando eu tive um diagnóstico de câncer bem complicado, que eu passei a consumir informação como paciente e entender que quem trabalha com marketing na área médica precisa acolher, precisa humanizar, precisa dar esse acalento que o mundo está caindo na nossa cabeça, pelo amor de Deus. Se eu procurar no Google, o Google fala que eu vou morrer daqui uns meses. Não é assim. Então, preste informações, enfim, preste serviço de uma maneira responsável e acolha. É isso que o marketing médico precisa fazer. É dessa forma que ele precisa se posicionar. Então, trazendo informação de qualidade, sem sensacionalismo. Com verdade. Exato, muita verdade, com muita Propósito. transparência. Exatamente, trazendo todo o propósito que você tem, desde a época que você decidiu, ou optou por fazer medicina e toda a tua entrega durante essa jornada. É isso que precisa ficar muito claro para o paciente e também para as pessoas que trabalham com você. Estão felizes? Falta a pergunta-chave. Já última, sei. que a gente pergunta Ah, para todos os Karine, adoro. convidados. Você Karine tem adora. varizes, Kelly? Gente, vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu não sei se eu tenho varizes. Eu tenho alguns vasinhos, tá? Mas eu comecei a consumir muito do conteúdo de vocês, principalmente do lipedema. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho lipedema. Aí eu mandei... Quando ela assistiu o episódio, eu ela me mandei mandou a uma foto. mensagem. Eu tenho lipedema. Assim, aí eu mandei pra Carol, que trabalha comigo, né? Minha analista de marketing, a Carol. Eu acho que eu também tenho. Aí que eu falo do poder da comunicação e da internet, do digital, que a gente já se diagnostica.
E isso é perigoso, né? Mas eu mandei para uma médica. Aí ela, não, vamos fazer assim. Eu vou te ver pessoalmente, vou te examinar. Mas eu acho, não sei, vocês vão avaliar. Agora, vasinhos eu tenho. E para ajudar, eu tenho bastante tatuagem. Eu amo tatuagens, né? E eu até falei, queria fazer com laser nos vasinhos e tal. Não dá, tem Você tatuagem tatuou em cima do vasinho. Mas o vasinho veio depois. Porque tem gente que Errado tá tatua o na vasinho. frente, tá? Errado tá o vasinho apareceu depois. Tem gente que tatua pra esconder. É? Olha, eu acho Pode que eu vou acreditar. ter que fazer isso, será? Porque agora não dá mais pra fazer o laser, brincadeira. Ai, que pena. A gente vai ter que encerrar. E eu queria muito te agradecer. Você veio de Florianópolis para poder estar aqui no podcast com a gente. Uma honra enorme te receber aqui. Muito bom. As informações foram ótimas. Eu espero que outros profissionais de saúde da medicina aproveitem bastante as suas informações. E vamos finalizando esse episódio. Doutora Karine, quer falar alguma coisa? Deixa seu contato. Deixar o arroba, então, que é @doutora, né? dra.karinemiranda. Instagram, TikTok eu nem mexo, mas tá lá. Doutora Ruana, onde é que as pessoas te encontram? Então, o Instagram é @DRA Roana, ROANA, Lacerda. E eu sou a doutora Ellen Pessoni. Vocês me encontram no TikTok, no LinkedIn, no Instagram, doutora Ellen Pessoni. E também na imprensa agora. E também na imprensa Na Exame agora. e vários outros veículos. Até o próximo episódio.